convidar nesta noite a ouvir uma breve mensagem sobre o tema A Mulher que Viu a Luz Brilhar. Abra sua Bíblia e mesmo assentado, o irmão e a irmã, conchega a sua Bíblia aí no seu colo, com carinho, com respeito, compartilhe a sua Bíblia com quem não a tiver nesta noite. Evangelho de João, capítulo 7. João 7, 37. Versículo 37. E depois nós vamos pular para o capítulo 8, de 1 a 12. A palavra de Deus diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 8, a partir do versículo 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou Jesus novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e a lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando Jesus, para terem do que acusar Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, Jesus continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta de Jesus, e acusados pela própria consciência, foram retirando-se um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém. Senhor, que esta luz venha sobre os nossos corações nesta noite, clareando o entendimento, clareando as nossas emoções, clareando a nossa fé, para percebermos a Tua fala e tomarmos posse do recado que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Ó Espírito Santo, haja com poder e unção sobre todos nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Querido irmão, querida irmã, o ambiente que nós lemos, desse texto que nós lemos, é um ambiente de festa. Não sei se vocês sabem, mas o povo judeu até hoje é um povo muito festeiro. O judeu tem um calendário de festas, e dentro desse calendário de festas do judeu, tem 3 festas que todo judeu deveria subir a Jerusalém: a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos, que é o ambiente onde tudo isso que nós lemos está acontecendo, e outras coisas mais acontecem, como os irmãos podem conferir nesses 2 capítulos do Evangelho de João, o capítulo 7 e o versículo 8. Esta festa, como cada festa dos judeus, tinha particularidades, tinha características muito peculiares. Durante esta festa, a festa dos tabernáculos, todos os dias o povo pegava lá no tanque de Siloé uma porção de água e carregava essa água até o templo, recitando Isaías 12:3: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação.
tabernáculos. Durante a festa, era também colocado 4 grandes candelabros com lâmpadas de azeite para iluminar toda a área do templo, interna e externamente, porque na reta final dessa festa, a festa durava dia e noite. E nesse clima, nessa euforia, quem gosta de festa sabe, né? Quando chega aquele momento da festa mesmo, a adrenalina sobe. E no meio desta atmosfera festiva, celebrativa, acontece este episódio com a mulher flagrada em adultério. Vamos ver, ainda com pormenores, como tudo isso aconteceu. No capítulo anterior, o capítulo 7, em meio à celebração da festa dos tabernáculos, os irmãos depois podem conferir, acontece uma acirrada discussão, um debate entre Jesus, uma controvérsia entre Jesus e os judeus que ali estavam presentes, invariavelmente questionavam o que Jesus estava fazendo, a autoridade com que Jesus fazia as coisas que ele ensinava. E esses judeus, vendo que Jesus ensinava, vendo que Jesus falava, esses judeus o enviaram a partir do templo, soldados do templo, porque o templo de Jerusalém tinha soldados para prenderem Jesus. Esses soldados vão para prender Jesus e diante da reação da população, do povo que estava ali, se saciando daquilo que Jesus falava e fazia, soldados voltaram com as mãos vazias. E eles foram, os irmãos conferem depois, esses pobres soldados, eles foram severamente advertidos pelos seus superiores, pelos donos do templo. Jesus, depois de todo esse embate, ele se afasta no início da noite e vai para o Monte das Oliveiras orar. E ele passa ali quase toda a madrugada orando, porque Jesus sempre soube e ele sempre ensinou que a batalha espiritual se vence com oração, com jejum. Aleluia. E de madrugada, ele então, depois do meio da madrugada, ele volta para o templo. Como eu já disse, que nesse período ficava aberto 24 horas. E mesmo de madrugada, o povo ia ao encontro de Jesus para novamente relacionar-se com ele, com o seu ensino, com as suas palavras de sabedoria. E Jesus ensinava a madrugada a dentro. Foi quando então os escribas e fariseus trouxeram a Jesus uma mulher, e o texto faz questão de registrar, surpreendida em flagrante adultério. Permita-me aqui abrir parênteses. Com o empobrecimento da Palestina no tempo de Jesus, eu disse aqui no outro estudo bíblico, basta a gente fazer uma leitura rápida de qualquer um dos evangelhos, você vai perceber que Jesus ele ia para o norte cheio de pobre atrás de Jesus, cheio de doentes, cheio de desvalidos atrás de Jesus. Jesus ia para o sul, a mesma coisa. Onde Jesus ia, toda cidade que ele entrava, toda vila que ele entrava, à beira-mar, nas cidades médias, nas cidades grandes, nos campos, onde Jesus ia, ele era cercado por pobres, miseráveis, doentes, desvalidos, espoliados por aquele tempo tão cruel de domínio do Império Romano. Então, com esse empobrecimento da Palestina, porque uma das táticas de dominação que os romanos usaram por quase 500 anos no mundo que eles dominaram, era empobrecer ao máximo o povo que eles dominavam e fortalecer ao máximo o seu poderio militar para dominar. Então, com o empobrecimento da Palestina nesse tempo, muitas mulheres eram empurradas por causa da miséria, da fome, da pobreza, da viuvez, era empurrada para a prostituição, ou elas adulteravam até e principalmente com os próprios judeus. Era madrugada.
um período propício do dia para encontrar alguém em adultério. Era propício. Possivelmente, o homem que estava com ela em flagrante adultério estava ali também. E outros que já estiveram com ela também estavam ali, presentes. E eles a humilharam. E como humilharam essa pobre mulher? Ninguém arrasta alguém para o meio de uma multidão, afagando os seus cabelos e fazendo carícias no seu rosto e segurando delicadamente as suas mãos ou seu ombro. Essa mulher foi levada. Não há registro na Bíblia de como ela estava trajada, mas não precisamos ser nenhum gênio na nossa imaginação para imaginar que ela não estava devidamente trajada, provavelmente com parte do seu corpo, inclusive nu. Ela foi humilhada. Como ela foi humilhada? Arrastada, ouvindo os gritos, os berros daquele motim machista, masculinizado, gritando para que ela pudesse ser apedrejada. E outros impropérios, palavrões e palavras de ordem, muito próprio do macho nessa hora, ela deve ter ouvido. E ela foi levada até a presença de Jesus, debaixo desse cortejo de humilhação. Fazendo também, diz aqui, colocaram ela de pé. Tudo que ela queria fazer, eu creio, que era ficar escondida, não aparecer, esconder atrás de uma pedra, esconder atrás de uma perna, esconder atrás de uma árvore, mas eles a colocaram de pé. Quem sabe até, né, segurando ela, estava obrigada a ficar de pé pelos cabelos, ou pelo resto de roupa que lhe cobria o corpo. Eles a humilharam ao extremo, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, gritando, tornando mais público ainda o que ela havia feito, enquadrada na qualidade de um pecado mortal, um pecado que deveria ser, expiado com o seu próprio sangue através de um apedrejamento. Dentro dessa cena toda, envolvendo esta mulher, a gente percebe o legalismo. O que é o legalismo, rapidamente falando? O legalismo é a gente pegar a lei e fazer a lei mais importante do que a pessoa, do que o coletivo de pessoas, ou da individualidade da pessoa. A lei é sendo maior, determinando tudo e acima de tudo e de todos. O legalismo, ele mata. O legalismo, ele mata. E o legalismo mata sem atirar uma pedra. O legalismo mata socialmente, empurrando a pessoa para a marginalização. O legalismo mata sem atirar uma pedra emocionalmente. Se você ainda não conviveu, queira Deus que você não venha conviver com alguém que foi morta, uma pessoa morta, socialmente e emocionalmente falando, por pedradas de legalismo, inclusive dentro da igreja. O legalismo mata sem atirar uma pedra religiosamente, porque o legalista ele sempre olha para o outro de cima para baixo, ele se considera superior, melhor, perfeito, mais espiritual. Isso mata quando se observa a fraqueza e o pecado do outro e da outra. O legalismo mata sem atirar uma pedra, mata comunitariamente. Nós já vimos comunidades inteiras serem mortas por causa de uma pedrada do legalismo. O legalismo mata psicologicamente, o legalismo mata fisicamente a pessoa. Não sem razão, o Senhor Jesus nunca tratou com a mão leve o legalismo e os legalistas. Jesus, na simbologia do cajado,
Legalismo tem que ser jogado na cruz de Cristo e ser lavado no sangue do Cordeiro. E o legalista precisa se converter para poder conhecer a graça, o perdão e o amor de Deus. Amém. E aí Jesus, contemplando aquela cena, dá para a gente que conhece Jesus na intimidade da nossa salvação, dá para a gente imaginar os olhinhos de Jesus molhado de lágrimas. Eu imagino Jesus constrangido de olhar para aquela filha toda quebrada, arrebentada, sendo humilhada daquele jeito. Jesus contempla tudo aquilo. Jesus contempla aquele ato legalíssimo. E quando Jesus olha na direção daquela mulher, o que Jesus viu? Ele vê uma pecadora esmagada. Ele vê um homicídio velado acontecendo. Quando Jesus olha para aquela cena, e no meio da cena, aquela mulher, ele olha na direção daquela mulher, ele vê um coração, ele vê um interior desordenado, carecendo de ordem espiritual, de ordem emocional. É isso que Jesus vê. Quando Jesus olha para aquela mulher toda humilhada naquele momento, Jesus olha na direção dela e vê o drama de muitas mulheres e também de muitos homens que tentam resolver os seus problemas pessoais, relacionais, na escuridão da madrugada ou na escuridão do pecado. É isso que Jesus vê. Jesus, quando olha para aquela mulher, vê uma mulher que está precisando, como nós pregamos domingo passado, de uma faxina no seu interior, não de pedrada. Quando Jesus olha para aquela mulher, ele vê o retrato de todos nós e vê o retrato de cada um de nós. De maneira simbólica, aquela mulher é a própria humanidade precisando de Jesus. Impressiona-me a pressa com que aqueles homens acusam a mulher. Impressiona-me a pressa como aquele grupeiro invocam a lei de Moisés. Impressiona-me como eles julgam e como eles queriam executar a sentença. Esse é o legalismo. E aí eles encontram Jesus, colocam aquilo para Jesus. Jesus vê a cena e Jesus fica em silêncio. Jesus vê, Jesus ouve e silencia. Tem aqui um tempo de silêncio. A gente lê o texto correndo, né? O pastor mesmo leu aqui de maneira mais dinâmica, mas tem um tempo de silêncio nesta narrativa. Jesus nos ensina, com seu silêncio, que diante da contemplação do pecado dos outros, o nosso silêncio pode fazer-nos escutar o nosso próprio interior. Quando a gente vê o pecado do outro e guarda silêncio, ajuda a gente a se enxergar, enxergarmos a nós mesmos por dentro. O silêncio de Jesus é um instrumento para medir a distância entre o pecado do outro e o meu pecado. Jesus nos ensina isso com o seu silêncio. O silêncio de Jesus é um freio na velocidade do julgamento e da condenação, porque muitas vezes, meu irmão e minha irmã, nós andamos a 140 por hora quando julgamos os outros e andamos na marcha lenta quando refletimos sobre nós mesmos. O silêncio de Jesus faz a gente pensar a esse respeito. Nós que somos incapazes de perceber o silêncio de Jesus, como eles naquela noite foram incapazes de perceber que o silêncio estava mostrando o interior deles próprios, que o silêncio de Jesus estava confrontando-os com a sua própria realidade, com a sua própria realidade interior. E já que eles foram incapazes de entender o silêncio de Jesus, Jesus então diz para eles: aquele que dentre vós
estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. É importante destacar que os inflamados acusadores daquela mulher, eles não foram capazes de influenciar a população, a multidão de um modo geral, presente naquela multidão, naquela madrugada. E diz o texto, de maneira enfática, que saíram todos os escribas, saíram todos os fariseus, todos aqueles que acusaram aquela mulher, foram saindo, a começar pelos mais velhos, até todos os demais, numa cultura que os mais velhos são pilares, foram os primeiros a saírem, tomados pela própria consciência de que eles eram pecadores. Não havia mais vozes acusadoras, saíram todos, e um novo silêncio aconteceu, o segundo silêncio do texto. Um novo silêncio se estabeleceu, um novo silêncio depois daquela situação tão dramática. O clima desse segundo silêncio é bem diferente, é um silêncio de alívio. É um silêncio de alívio porque a morte fora afugentada. Aleluia. Esse segundo silêncio é um silêncio que bradava que a graça triunfara sobre a lei e o legalismo. Glória a Deus. O segundo silêncio, quando todos foram embora, é o silêncio que mostra que a compreensão venceu a intolerância. Esse segundo silêncio mostra que o amor acolhera uma pecadora, porque o amor de Deus acolhe o pecador. Esse segundo silêncio mostra que o Salvador estava redimindo uma alma perdida. E aí Jesus quebra o silêncio novamente, fazendo duas perguntas. A primeira pergunta: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? E a segunda pergunta: ninguém te condenou? Jesus mostra àquela mulher a luz bendita, que é Ele próprio. O último versículo, Jesus diz: eu sou a luz. Eu vim para brilhar. O Senhor Jesus jamais vai lançar escuridão aonde já está escuro. Jesus é luz. Então Jesus perguntou à mulher, não ao povo em geral. Por que Jesus fez essas duas perguntas à mulher e não ao povo? Por que antes do povo sair ele falou assim: ei, aí, ninguém vai tampar pedra não? Vocês vão embora, serão os acusadores? Jesus perguntou para a mulher. Jesus queria que aquela mulher, entendesse o seu pecado e que ela reconhecesse aonde pecou. Jesus queria que ela entendesse a dimensão igualitária do pecado. Se fosse para apedrejar alguém que pecou, todos deveriam ser apedrejados, e não somente ela. Jesus queria que ela compreendesse que homem algum, que mulher alguma detém poder de condenar quem quer que seja. Jesus também, a essa altura, ele queria que ela entendesse o amor. Dá para a gente imaginar como esta mulher estava carente de amor? Diante da situação minimamente que eu descrevi, ou descrevi sobre como ela vivia, a essa altura não é difícil imaginar quanto de humilhação, zombaria, escárnio que essa mulher já tinha sofrido. E agora Jesus olhava nos olhos dela e dizia para ela: se ninguém te condenou, como ela disse, ninguém me condenou. Jesus disse: nem tampouco
eu te condeno. Aleluia. É tão poderosa essa expressão de Jesus. Porque o diabo ele vai repetir na tua memória, no teu coração, todo dia: você é condenado, você é condenada, você não tem perdão, olha que você errou, você não é crente, por que você fez isso? Porque você não vai à igreja, por que você está fazendo isso? Nós somos humanos, somos pecadores, mas o Senhor sempre vai soltar na frente com a nossa fé e vai dizer: a minha graça te basta. Eu te perdoo, você me pertence. O diabo não tem poder para tirar pedras, porque eu derramei sangue na cruz do Calvário. Esse sangue é suficiente para perdoar pecado. Por isso Jesus disse para aquela mulher: vai e não peques mais. Finalizou Jesus convidando aquela mulher, portanto, a viver. Porque quem vive não dependendo mais do pecado, não vive do e para o pecado, é uma pessoa que goza da vida. E Jesus disse que era vida abundante, vida plena. Aleluia. E essa vida, diz a palavra de Deus, nós só podemos tê-la no Filho de Deus. Verdade. É nele que está a vida. E naquele dia, o Senhor Jesus dá àquela mulher a vida. Retomando a sua fala à multidão, depois desse episódio com esta mulher, então Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Querem fugir das trevas do pecado? Disse Jesus: segue-me. Querem fugir do legalismo? Disse Jesus: segue-me. Querem um perdão para os vossos pecados? Disse Jesus: segue-me. Querem a graça consoladora em vossos corações? Disse Jesus: segue-me. Independentemente do pecado que tenhamos cometido, que aquela mulher tenha cometido, Jesus também pergunta: querem andar, querem caminhar na luz da vida? Disse Jesus: segue-me. Eu sou a luz do mundo. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, querido irmão e irmã. Vamos orar.